Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos investigativos em educação. E nesta jornada nós teremos vários episódios sobre o que é investigação, como fazer investigação na educação, os processos de pesquisa, de extensão, de produção, de ideação e, claro, de transformação do mundo. Para começar, me acompanha. É claro, passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estão trançados do lado direito. Estou com um conjunto de saia tipo lápis, marrom e uma blusa em tom bege. Aos fundos do estúdio estão as plotagens em tons verde, cinza e branco. Ao meu lado direito está a nossa tela interativa e o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Então, a gente já começou aí com o que é preciso para ser rei e a gente provocou, fez uma provocaçãozinha sobre o que é preciso para ser professor. Um dos elementos que são necessários para a construção da identidade do professor, e nesse episódio, identidade docente e formação, é você estar curioso, é você ser crítico. E para essa leitura, vou convidar aqui a Mafalda, toda a Mafalda do Quino, Assim Vai o Mundo, fazer uma leitura. Eu vou até depois pedir para os meninos cortarem aqui depois, olha que lindo o nosso vídeo. E a Mafalda diz assim: e não é que neste mundo tem cada vez mais gente e cada vez menos pessoas? Será? Será que é? Vamos começar? Então, nesse episódio, a partir dessa reflexão, se tem mais gente do que pessoas, o que você, enquanto professor pesquisador, pode fazer para tornar essa verdade contrária, ter mais pessoas do que gente? Nesse episódio, vamos estudar, vamos refletir, vamos discutir sobre esses processos, a identidade docente e as inspirações que nós precisamos para seguir nessa jornada. Acompanhe aqui a nossa tela interativa. Então, a nossa jornada continua aí de processos avaliativos. Na investigação em educação, que você está aí no 5º período de licenciatura em pedagogia, você vai ter que escolher uma trilha formativa de acordo com a nossa proposta pedagógica. E a nossa trilha, ela vai dizer que você precisa, a gente vai para a base, aliás, nessa base a gente já viu que nós temos a carga horária, a extensão, a gente já viu também quais são as competências para a nossa jornada, a nossa ementa. Então, identidade, prática docente, intenção, sensibilidade e diálogo é o tema do nosso episódio. E aí nós chegamos às nossas grandes inspirações. Bom, para a gente entender quem é o professor pesquisador, como que você se reconhece enquanto professor na sua prática formativa neste momento e para o futuro, a gente precisa de inspiração, porque esses grandes autores já trilharam alguns caminhos. A nossa primeira recomendação é pedagogia, teoria, formação e profissão, porque eles já teceram essas trilhas antes de nós aqui, já conhecem algumas partes do caminho. Nossa primeira aí grande inspiração é quem? É ela, a Selma Garrido Pimenta. Sim, Selma Garrido Pimenta, em Pedagogia, Teoria, Formação e Profissão, ela vai trabalhar tudo isso a respeito do nosso percurso formativo. Esse percurso formativo, é importante dizer
que esse livro está disponível na biblioteca virtual. Eu vou esconder aqui, né, ocultar o menu, aliás. Eu vou ocultar o menu para a gente poder ter uma visualização ali. E aqui a gente tem uma perspectiva. Aliás, vou abrir o menu para a gente ver quais são, né, todos os percursos aqui que a Selma Garrido Pimenta diz em que o educador e o pedagogo, especialmente, pode atuar. Então, vocês podem atuar na escola pública, vocês podem atuar na formação de professores, vocês podem atuar na educação como um campo investigativo. E aí é esse o nosso tema, né? O capítulo 6, Pedagogia como Ciência da Educação, Objeto e Campo Investigativo. Então, nesse capítulo especialmente, né, que nós vamos nos debruçar a leitura, né, de quem podia ser, né? É uma articulação aí com o professor José Carlos Libânio, a pedagogia como ciência da educação, objeto e campo investigativo. Então, nesse capítulo, o Libânio vai discutir alguns elementos, é claro, alguns elementos que são importantes para a educação. Ele vai fazer um delineamento introdutório dos principais temas ligados à pedagogia, como o quê? Como uma ciência da educação. Então, é muito importante que a gente tenha noção de que você, enquanto professor, pesquisador, então você tem a educação como objeto de investigação. E é por isso que a nossa jornada se chama Processos Investigativos em Educação. Porque você vai investigar a educação. A educação é o objeto e o locus da sua investigação. E toda vez que você assume essa postura de investigar a sua realidade educativa, a realidade educativa que está no seu entorno, você assume uma postura reflexiva. Isso é uma característica identitária de um professor pesquisador, de um professor que realiza a praxis freiriana, né? Aquele que olha para a prática, reflete sobre a prática, cogita as transformações, age sobre a prática e reflete como essa ação teve impacto. E assim, um processo cíclico. Portanto, quando o Libânio vai trazer para nós aí dentro da articulação promovida pela Selma Garrido Pimenta, que a educação é o objeto de investigação e quem investiga a educação não é nenhum cientista lá no laboratório, é você, professor. É você que está na sala de aula, é você que está na coordenação pedagógica, é você que está enquanto gestor, é você que está na turma do primeiro ano, é você que está lá no ensino médio, é você que está na educação à distância, é você que atua diretamente com a educação. E, portanto, a educação tem um leque de possibilidades para ser investigado. E não só elementos que já foram investigados, até às vezes de modo exaustivo, como, por exemplo, didática, metodologia, avaliação, mas que essa investigação não exauriu o tema. E, portanto, novos olhares sempre vão trazer novas verdades. E essas verdades na ciência, você já sabe, essas verdades não são absolutas. Elas são sempre provisórias até que a gente prove o contrário. Bom, e aí o Libânio diz o quê? Ele diz, a gente vai ver só aqui a introdução, evidentemente, né? Ele vai falar que esse capítulo, especialmente, vai ser uma breve exposição sobre o desenvolvimento histórico da pedagogia, né? Definições de educação, concepção histórico-cultural, que é a perspectiva que ele defende, conceitos e princípios e métodos de investigação próprios da educação, ou seja, das práticas educativas. Então, aborda como a ciência que estuda a educação. Então, para ele, a investigação nesse campo, né, ela é uma ciência, né, a pedagogia para ele é uma ciência, então encarado como ciência, aqui, a pedagogia é abordada como uma ciência que estuda a educação, visando a formação do desenvolvimento humano em suas situações concretas, com bases conceituais, princípios e métodos de investigação. E assim ele vai trabalhar vários elementos com relação à estrutura da pedagogia, que é o campo de investigação, que são conteúdos, prática formativa, objetos, as ciências que se articulam com a educação, as teorias da educação e todo o
arcabouço que pode estar alinhado a esse campo teórico e investigativo da educação. Portanto, nossa primeira inspiração vai ser aí o José Carlos Libânio, com o tema que, né, está aí diretamente ligado com a nossa jornada, com a nossa disciplina Processos Investigativos. Esse título, o título todo é a recomendação de leitura, claro, mas esse capítulo em específico do Libânio, ele vai fazer parte das nossas leituras meteorológicas para o estudo de processos investigativos em educação. Na continuação do Libânio, ele vai fazer a abordagem de outros elementos. Né? Ele vai aqui, ele vai aqui traçar várias situações a respeito do desenvolvimento da pedagogia, ele vai falar sobre um resgate histórico que para vocês, provavelmente já não é a novidade, mas ele vai fazer primeiro esse resgate histórico para só então situar a pedagogia como um campo de pesquisa, como um campo de atuação, tá? Depois a gente tem aí, voltando para as nossas inspirações, a gente tem, que também já é um título conhecido de vocês, Pesquisa em Educação, da Menga Ludic e da Marli André. Vamos ver onde é que ele está por aqui. Opa, não é esse. Aí, que bonitinho. Bom, a Menga Ludic e a Marli André, vocês já conhecem o trabalho delas, né? Já foi objeto de nossos estudos anteriores. E o livro, na sua íntegra, é leitura base do nosso processo nessa etapa. Por quê? Porque ela vai trabalhar a evolução da pesquisa em educação propriamente dito. E o que ela vai dizer aqui? Quando no capítulo 1, ela vai fazer, né, todas a evolução da pesquisa em educação e como que a pesquisa, então, se estrutura, né, como que a pesquisa em educação se estrutura. Depois ela vai fazer uma abordagem das pesquisas do tipo qualitativas, abordagens qualitativas de pesquisa, especialmente dando ênfase ao estudo de caso, como uma das pesquisas mais recorrentes na área da educação. Também ela vai trabalhar, além do estudo de caso, o que nós também já estudamos e vocês já vivenciaram, outros métodos de coleta de dados, como a observação, a entrevista e a análise documental. Então, como fazer esses processos? Vocês que estão no 5º período, vocês já fizeram esses procedimentos em semestres anteriores, em períodos anteriores, já fizemos observação, já fizemos entrevista, já fizemos análise documental. E agora você tem que escolher um desses caminhos justamente para você optar pela sua trilha de construção. Então, o capítulo que a gente também vai trabalhar, que é o capítulo 4, análise de dados e algumas questões relacionadas à objetividade, vai ser justamente porque a análise de dados qualitativas é uma dos tipos de análise mais comuns nas ciências da educação, ok? Então, mais uma inspiração para a gente seguir. Depois a gente vai ter o Michel Thiolin, Metodologia da Pesquisação. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a abordagem, especialmente aqui, vamos deixar o sumário aberto, que é mais interessante. Ele vai fazer a abordagem aqui do que é o processo de pesquisa-ação. A pesquisa-ação, ela vai ser trabalhada especificamente pelo Michel Thiolin, no sentido de que a pesquisa-ação é uma pesquisa em que você olha para o seu contexto, você analisa seu contexto, você faz parte desse contexto, você provoca as pessoas que estão nesse contexto para refletirem sobre essa realidade e juntos vocês pensam, cogitam, idealizam, prospectam uma ação para alterar essa realidade. Então, digamos que vocês encontrem aí na sala de aula algum tipo de aluno com a condição neurodivergente, e aí vocês, então nós somos professores dessa turma, quais são as ações que nós podemos fazer para otimizar o processo de aprendizagem, para acolher a família, para propiciar formas de aprendizagem mais adequadas
ao percurso de aprendizagem dessa criança, né? Como que os outros alunos podem conhecer e participar, como os outros servidores, os outros educadores podem se alinhar a essa atitude. E aí, juntos, vocês definem essas ações. Por isso que é pesquisa-ação. Ela, obrigatoriamente, no seu conceito e na sua forma, depende de um olhar investigativo que leva a uma ação. E essa ação, depois o David Tripp vai fazer uma análise e vai dizer que depois dessa ação tem que vir uma reflexão para que o processo continue de modo cíclico. Ai, nossa, é tanta coisa legal, né? Dá vontade de ficar o dia inteiro estudando. Então, esse é o Michel Tiolan, né? O livro também está na biblioteca virtual. Aí depois a gente tem ele, o Pedrinho, claro, nossa paixão eterna do praticar ciência. O Pedrinho que está... Onde está o Pedrinho? Pedrinho está aqui. Muito bem. Pedrinho, que já é o nosso conhecido, inclusive Pedrinho, né, é uma paixão minha, né, que não quero aí fazer, né, nenhum comentário amoroso, mas eu tenho uma paixão pelo Pedrinho, claro. Então, Pedro Demo vai tratar no livro Praticar Ciência, que já foi objeto de leituras em outros momentos do nosso curso, e ele vai, a parte mais, talvez a parte mais importante para este momento da nossa formação, para a construção da sua identidade docente enquanto professor pesquisador, aquele professor que realiza processos investigativos na educação, seja a pesquisa enquanto política, a pesquisa crítica, a pesquisa baseada na argumentação. Nesse capítulo, especialmente, o Pedrinho, né, vai falar aqui de alguns critérios que devem ser considerados quando você adota e assume a pesquisa num viés político. Claro, evidentemente, é necessário esclarecer que nós não estamos falando de política partidária, não é um ou outro partido político, não é essa ação política, mas a ação política que é aquela ação de participação ativa no processo democrático, no contexto de vivência onde você está inserido. Isso é uma ação política, você atuar na sua realidade para, evidentemente, melhorar. E nesse interim, o Pedro Demo vai falar o quê? Devem ser critérios políticos quando você realiza aí a educação, o processo em investigação, a intersubjetividade. O que é a intersubjetividade? Para o Pedro Demo, não existe para o Pedro Demo, o que acontece? Toda pesquisa, ela é relativa. Né? Essa validade da ciência na academia, embora sempre haja aí avaliação pelos pares, né, para publicação, adiante de projetos de pesquisa, o que ele não discute, até porque na nossa trilha formativa, qualquer uma das três que você optar, haverá a necessidade de elaborar um projeto de pesquisa. Mas aí ele vai falar aí da qualidade da intersubjetividade, do argumento de autoridade, né, que é o argumento que se pauta diferente da autoridade do argumento, mas o argumento de autoridade, que é aquele que se baseia na evidência prática e na evidência científica. A pesquisa, nesse sentido, com relevância social. O que é relevância social? Ou seja, o quanto que a sua investigação ela contribui para aquela realidade, quanto ela contribui para auxiliar aquela escola, aquela família, aquele bairro, aquela cidade, né, quiçá aquele estado. Então, qual é a relevância da sua pesquisa, da sua investigação? Independente se essa pesquisa vai ser uma pesquisa que vai gerar um produto, que é um serviço, que é um artigo ou que seja um produto. Então, um material didático, independente de qual produto que vai ser gerado, todos eles vão ter que passar pelo processo de pesquisa científica. Então, a elaboração de um projeto, a investigação, a análise e, consequentemente, a ideação e a sua prospecção em formato de artigo. Esse artigo é que o teor dele será diferente. Ele será tanto mais com relação
ao campo científico, se for a respeito de conhecimento, de construção, produção e inovação de conhecimento. Ele vai ser tanto mais relacionado à extensão, se for um serviço, como um curso de formação de professores, um material, curso de formação de professores, ou curso para crianças, ou diferentes serviços que você pode conceber aí, ou como um material didático, um jogo, uma inovação, o uso de um aplicativo. Então, independente desses três, todos eles passarão por esse percurso. A observar a realidade, fazer o projeto, investigar a realidade, provocar a transformação nessa realidade, analisar, prospectar e idealizar. E aí gerar o produto. Então, ele fala que esse produto ele tem que ter relevância social. Então, não é apenas não é proforme, né? Não eu vou fazer um produto só para ficar bonitinho na estante, só para ser, só para eu fechar o curso. Ele também vai trazer que a pesquisa nesse viés, evidentemente, ela tem que ser ética, até porque grande parte das pesquisas em educação, elas são realizadas com seres humanos, ou seja, ou com os professores, ou com os alunos, ou com os familiares, especialmente se for um serviço, você tem aí uma relação direta com essas pessoas. Portanto, esses projetos terão que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa, para analisar qual é o impacto na vida dessas pessoas que vão participar da sua pesquisa ou que vão participar do seu serviço. Esse é um elemento objetivo, digamos assim. Né? A obediência aos critérios éticos de acordo com o Comitê de Ética e Pesquisa. O Pedro Demo também vai dizer que para que todos esses critérios sejam feitos, são esses critérios que vão levar ao conhecimento. Então, ele vai discorrer sobre o que é esse conhecimento e como vai ser produzido esse conhecimento. Então, ai, Pedrinho, é tudo, né? Olha que amor! Uma outra inspiração para a gente é modelos de análise e elaboração de materiais didáticos, que é a nossa outra trilha formativa, se eu não me engano, está aqui, muito lindo. Bom, a Nádia, ela vai fazer o quê? A Nádia e mais algumas meninas, ela vai trabalhar especificamente o que são materiais didáticos. Como produzir materiais didáticos, como analisar a elaboração desses materiais didáticos. Não só pelo viés do que é necessário o professor compreender como material didático, mas também para ele entender como fazer a análise de um material didático. Então, de modo bem generalista, a gente vai trazer apenas esse recorte aqui da definição, que para ela diz o seguinte: para iniciar essa reflexão, pense no que você imagina quando escuta as palavras combinadas, material didático. Pensou? Vou dar uns minutinhos, hein? Acabou. Quais imagens surgiram aí em sua mente? Acabou. Provavelmente o espaço da escola, não é verdade? A sala de aula, o livro, as atividades diversas, os vídeos, os áudios e os jogos, a realidade virtual e tantas outras coisas. Em suas diferentes formas de apresentação, o que ela define como material didático? Ela define como material didático aquilo que é amplamente como um produto pedagógico utilizado na educação. E assim, a Nadinha vai fazer toda a conceituação de material didático, quais os critérios para analisar um material didático, a elaboração de um material didático, os percursos de construção de um material didático. Porque, a princípio, quando a gente olha para um material didático que chega em sala de aula, seja um livro, seja uma caneta interativa, seja um mouse, seja um joguinho, todos eles passaram por critérios minuciosos de vários profissionais, tanto de psicólogos, quanto neurologistas, quanto sociólogos, quanto educadores, para que aquele produto ele atenda a esses critérios de ser um material pedagógico, um material voltado para a educação. Então, quando você visualiza o termo material didático, é porque ele tem uma finalidade educativa. Então, ele pode ser elaborado exclusivamente com essa finalidade
ou ele pode ter sido adaptado, remodelado, né, transformado para essa finalidade. Mas a finalidade dele é muito clara. Ele tem uso educativo, ele tem uso para a educação. E ela vai fazer essas definições, então é claro, quem estiver interessado aí em ir para a trilha da produção de material didático, esse livro aqui é recomendação na íntegra. Além dela, a gente tem quem? A gente tem aí mais outras referências que são... Opa, deixa eu ver aqui. Aí, o SABAG. O SABAG, ele vai falar sobre projetos, programas e portfólios. Vocês já estão craque em portfólio, é claro, porque vocês já dominam a construção de portfólios, mas a gente vai dar continuidade, porque a linha, né, o tema que costura todo esse nosso percurso formativo são os portfólios. Vocês realizam os portfólios desde o primeiro período e vão continuar realizando-os até o final do curso. E é nesse portfólio que vocês vão realizar os registros docentes. Então, é nesse portfólio que vocês vão fazer um registro da sua escolha formativa, da sua escolha da sua trilha formativa, que você vai selecionar o seu orientador, que você vai construir o seu projeto de pesquisa, que você vai fazer a sua investigação, vai fazer o registro de todos os processos investigativos, desde a escolha do locus de pesquisa, do público, do procedimento metodológico, se vai ser observação, estudo de caso, grupo focal, entrevista, análise documental. Se você vai ter uma abordagem qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa, se você vai usar dados estatísticos, se você não vai usar dados estatísticos, se você vai usar formulário, se você vai usar questionário, qual vai ser a base teórica para analisar o conteúdo e o conhecimento construído nessa investigação e que produto é esse que você vai gerar. Então, tudo isso vai ser registrado no portfólio. E por isso que a leitura do SABAG é uma inspiração para o nosso percurso. Porque ele vai tratar a miúde o que são esses portfólios, quais são os princípios do portfólio, como que os portfólios transformam-se em programas e, para além do registro, como os portfólios se tornam produtos e se tornam narrativas inspiradoras de práticas. Ai, que foi bonito isso que eu falei, na verdade. Até eu tô achando que fui eu que escrevi. Olha só, e aí ele vai fazer uma articulação que a gente já vem construindo, que é a articulação do portfólio com os mapas mentais. Ai, que tudo, né? Adoro. Então, gerir o portfólio é uma coleção de atividades. Portanto, SABAG é aqui o nosso, vamos dizer que é nosso carinho maior desse percurso formativo. Para além disso, nós temos o artigo da Magda Damiani. A Magda Damiani vai seguir a linha aí, uma aproximação da linha do Michel Thiolan. A Magda Damiani já é uma pesquisadora brasileira e nesse artigo em específico, ela discute pesquisas do tipo intervenção pedagógica. Então, é um artigo. Nesse artigo, ela vai fazer essa discussão, vou deixar um pouquinho maior aqui. E nessa discussão, o que a Magda vai dizer? Ela vai fazer ela traça uma diferenciação entre há uma diferença entre a pesquisa-ação, que o Michel Thiolan faz a definição, e a pesquisa-intervenção definida pela Magda Damiani. A Magda Damiani, quando ela diz uma pesquisa do tipo intervenção, ela entende que a participação do coletivo dali é necessária, é importante, mas ela não é só ela, né? E se ela não acontecer, mesmo assim é possível você, enquanto pesquisador, fazer uma intervenção nessa realidade, provocar uma intervenção. É um texto mais resumido, evidentemente, é um artigo, então é uma leitura mais rápida, mas não quer dizer que é menos profunda. E a nossa outra ancoragem, é a Luciana Penitente. A Luciana Penitente, que vai falar sobre professores e pesquisa da formação ao trabalho docente, uma tessitura possível. Esse texto é tudo, adoro esse texto. Vocês já tiveram um primeiro contato com eles, nós agora vamos nos debruçar sobre essa leitura. Nesse artigo, a Luciana Penitente, ela vai fazer toda uma trajetória sobre
o que é pesquisa, né? A pesquisa escolar, a pesquisa investigativa, a pesquisa na formação de professores e o professor pesquisador, que é a identidade docente que nós estamos construindo aqui juntinhos, claro, nessa jornada. Então, esse artigo é essencial, é uma inspiração básica para daqui para frente. Mas se você ainda não teve a oportunidade de olhar e ler com mais carinho, agora é a hora, né? Então, tem que acontecer essa leitura para que você possa aí edificar suas reflexões teóricas. E dessa forma, ficam aí as nossas inspirações maiores, as nossas inspirações que nos levam aí a voar, né? A alçar voos mais altos, porque eles são gigantes e se a gente estiver sobre os ombros de gigantes, nós veremos mais longe. Então, para a gente encerrar, vou encerrar com a Mafalda também, né? Eu vou fazer mais uma leiturinha aqui, né? E aí, a leitura que eu vou dizer... Ai, gente, eu adoro a Mafalda, tá? Olha só que bonitinha. E aí ela diz aqui, né? O Quino diz assim, né? Através da Mafalda. Todos nós acreditamos no nosso país, mas o que não se sabe é se, hoje em dia, o nosso país acredita em nós. E aí, você vai transformar essa realidade? Vamos fazer com que ele acredite em nós, que acredite nos professores e que você é um professor pesquisador e, portanto, você transforma a realidade. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.